ou o propósito de sua vontade que teve sua base apenas em seu bom prazer. Este é o propósito da eleição, como é declarado nos versículos 3 ao 5, e este propósito é peculiarmente atribuído a ele. João 17, verso 6, 2 Tessalonicenses 12:13. Para a realização deste propósito ou a condução dos predestinados até o fim proposto por ele, pelos meios ordenados para o louvor da graça gloriosa de Deus, é toda a revelação da vontade de Deus, primeira e última feita. Ele falou em seu Filho e falou nele para manifestar seu nome, ele mesmo, e vontade, aos homens que lhe deu, pois diz o Filho, abre aspas, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiastes e eles têm guardado a tua palavra, fecho aspas. João 17, verso 6. E portanto Paulo nos diz que na pregação do Evangelho, abre aspas, suportou todas as coisas por causa dos eleitos, fecho aspas. 2 Timóteo 2:10, sabendo que foi por sua salvação que o ministério dele foi revelado do seio do Pai, como Deus também havia ensinado antes dele. Atos 18:10. Veja Romanos 11, verso 7, Romanos 8:28 e etc. Terceiro ponto. Este propósito de Deus se comunicou com o Senhor Jesus Cristo, ou com o Filho, e tornou-se, abre aspas, o conselho da paz entre ambos, fecho aspas, Zacarias 6:13. Ele se alegra por fazer o trabalho que lhe incumbia para a sua realização. Provérbios capítulo 8, verso 30 ao 31, Salmos 40, do verso 7 ao 8. Tornou-se peculiarmente o cuidado e a obra do Pai, para ver aquela herança que lhe foi prometida sobre o empreendimento, Isaías 53, do verso 10 ao 12, e que deve ser dado a ele. Isso é feito pela revelação da vontade de Deus aos homens, em relação à sua obediência e salvação, pela qual são feitos a porção, a semente, a parcela e a herança de Cristo. Para este fim, o Senhor, esse é o Pai, que disse ao seu Filho, abre aspas, sente-se à minha mão direita, fecho aspas, Salmos 110, verso 1, abre aspas, o Senhor enviará de Sião o centro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, fecho aspas, verso 2, e que por isso, para declarar o seu governo até sobre os seus inimigos e para fazer o seu povo, os que lhe foram dados dispostos e obedientes, verso 3, a herança dada pelo Pai a Cristo, sendo totalmente posse do outro, tornou-se dele para tirá-la da mão do usurpador e entregá-la a ele, cujo direito era seu, e isso ele fez, e fez pela revelação de sua mente na pregação da palavra. Efésios 1, verso 12 a 13. E a partir dessas considerações, é isso. Quarto ponto. Toda revelação e dispensação da vontade de Deus na e pela palavra é, como foi dito, apropriado eminentemente ao Pai. A vida eterna, o conselho, o propósito, os caminhos, os meios foi com o Pai e nos foi manifestado pela palavra da verdade. 1 João 1, verso 1 a 2. E é o Pai que é sua vontade, mente e propósito, graça, amor, que o Filho declara em João 1,18, em cujo trabalho ele não fala senão o que ele ouviu e foi ensinado pelo Pai, João 8,28. E portanto ele diz, abre aspas, minha doutrina não é minha, fecho aspas, isso é principalmente e originalmente, abre aspas, mas daquele que me enviou, fecho aspas, João 7,16. E o Evangelho é chamado de, abre aspas, o Evangelho da glória do Deus bendito, fecho aspas, 1 Timóteo 1,11, que é uma perífrase para a pessoa do Pai, que é o Pai da glória, Efésios 1,17. E também podemos declarar que a grande obra que fazer esse Evangelho eficaz nas mentes dos homens pertence peculiarmente ao Pai, o que ele cumpre com seu Espírito, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, e 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Mas esse não é o nosso negócio atual. Assim, a revelação de eventos que devem acontecer com a igreja até o fim do mundo, que Cristo significou por seu anjo a João, primeiro, lhe foi dada pelo Pai, Apocalipse 1:1. E, portanto, embora todas as declarações de Deus e sua vontade desde a fundação do mundo foram feitas pelo Filho, a segunda pessoa da Trindade,
e seu Espírito falando nos profetas, 1 Pedro 1, verso 1 a 12, mas como não era por ele imediatamente, não era absolutamente assim, senão como o grande anjo e mensageiro da aliança, pela sua vontade e nomeação do Pai. E, portanto, os próprios dispensadores do Evangelho são ditos presente para tratar como embaixadores sobre o negócio de Cristo com os homens em nome de Deus Pai. Diz o apóstolo, abre aspas, se Deus, o Pai, exortasse por nós, 2 Coríntios 5:20. A ele, todo este trabalho se relaciona principalmente. E a partir da propiciação deste trabalho, originalmente e principalmente ao Pai, há três coisas que nos são particularmente intimadas. Primeiro, a autoridade deve ser considerada nele. O Pai é a origem de todo poder e autoridade. Dele, toda a família, no céu e na terra, é nomeada. Efésios 3:15. Ele é o Pai de toda a família, de quem o próprio Cristo recebe todo o seu poder e autoridade como mediador. Mateus 28:18. Que quando sua obra for cumprida, ele a entregará de novo na sua mão. 1 Coríntios 15:28. Ele o enviou ao mundo, colocou sobre sua casa, deu-lhe comando para o seu trabalho. O próprio nome e título do Pai traz autoridade junto com ele, Malaquias 1:6. E na disposição da Igreja em relação a este poder paterno, o Filho afirma que o Pai é maior do que ele, João 14:28. E ele considera o desprezo da palavra na pregação dela por seu mensageiro, um desprezo dessa autoridade do Pai, abre aspas. Quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou, fecho aspas. A revelação e a dispensação da mente e da vontade de Deus na palavra são para ser considerado como o ato supremo, a autoridade soberana, exigindo toda sujeição da alma e da consciência no recebimento dela. É o Pai da família que fala nessa palavra, aquele que tem todo o poder e autoridade essencialmente nele sobre as almas e as condições eternas daquele a quem ele fala. E o que a santa reverência, a humildade e a sujeição universal da alma à palavra, de que uma maneira particular se requer, é fácil de ser aprendido. Segundo ponto, há também amor. Na economia da Santíssima Trindade sobre a obra de nossa salvação, o que é eminentemente e de maneira especial atribuído ao Pai é o amor, como afirmado em grande parte em outros lugares, como 1 João capítulo 8, do verso 8 ao 16. Deus, esse é o Pai de João, é amor. E como ele exerce essa propriedade de sua natureza na obra de nossa salvação por Cristo, ele mostra em geral. Então, João 3,16, Romanos 5, do verso 7 ao 8, para ser amor, cheio de amor, ser a fonte especial de todos os frutos do amor, é peculiar a ele como o Pai. E do amor é que ele faz a revelação de sua vontade, da qual falamos, lá em Deuteronômio 7, do 8 ao 33, Salmos 147, do verso 19 ao 20, 2 Coríntios 5, capítulo 18, versículo 18 ao 19. Foi por amor infinito, misericórdia e compaixão que Deus revelaria a sua mente e vontade aos pecadores. Ele poderia sempre ser trancado os tesouros de sua sabedoria e prudência em seu próprio seio eterno. Ele poderia ter deixado todos os filhos dos homens para aquela escuridão triste, onde o pecado se lançou e os manteve sobre as correntes de poder com os anjos que pecaram diante dele, para o julgamento do grande dia. Mas foi do amor infinito que ele fez essa condescendência para revelar-se a sua vontade para nós. Esta mistura de autoridade e amor, que é a fonte da revelação da vontade de Deus para nós, exige toda prontidão, disposição e alegria no recebimento e submissão a ela. Além disso, também, terceiro ponto, há cuidado eminentemente visto nele. O grande cuidado da igreja é diante do Pai. Ele é o agricultor que cuida da videira e da vinha, João 15, do verso 1 ao 2. E, portanto, nosso Salvador, que tinha cuidado delegado de seu povo, encomendando-os ao Pai, João 17, quanto a quem o cuidado dele pertencia principalmente e originalmente. O cuidado é próprio de um pai como tal, a Deus como Pai. O cuidado é inseparável do amor paterno, e isso também deve ser considerado na revelação da vontade de Deus.
Quais as orientações a partir dessas considerações podem ser tomadas para o uso de ambas que dispensam a palavra, e daquele cujo dever é atender à dispensação dela, só deve ser marcado em nossa passagem. Para os dispensadores da palavra, deixe-os, primeiro, ter atenção para não realizar esse trabalho com negligência, o qual que tem sua fonte na autoridade, amor e cuidado de Deus. Veja 1 Timóteo capítulo 4, verso 13 ao 16. Segundo, saberem que procurar apoio, ajuda, habilidade e encorajamento em seu trabalho. Efésios 6, do verso 19 ao verso 20. Terceiro ponto, não se desencorajarem, seja qual for a oposição em que se encontrarem no cumprimento de seus deveres, considerando o trabalho que eles têm em mãos. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15 ao 16. Quarto ponto, saber como eles deveriam dispensar a palavra para responder à fonte de onde vem, isto é, com autoridade, amor e cuidado com as almas dos homens. E quinto, considerar a quem eles devem dar conta do trabalho que eles são chamados a cumprir e que lhe foi confiado. Hebreus 13 ao verso 17. E para aqueles a quem a palavra é pregada, que eles considerem, primeiro, com a reverência e o temor piedoso que devem atender à sua pregação, vendo que é um efeito e uma questão apropriados da autoridade de Deus, Hebreus 12, 28. E segundo, como eles escapariam se negligenciasse tão grande salvação, declarando-lhe o amor e os cuidados de Deus, Hebreus 2, verso 3. E terceiro, com qual santidade e sujeição espiritual da alma a Deus, eles devem estar familiarizados com todas as ordenanças de adoração que são designadas por ele. Hebreus capítulo 12, verso 28 ao 29. Mas observações passaremos mais brevemente. Abre aspas. Deus falou neles. Fecho aspas. Segundo tópico. A autoridade de Deus falando pelo escritor das Escrituras é o único fundamento de nossos atendimentos a Ele e ao que está contido nele, com fé divina e sobrenatural. Ele falou neles e continua a falar por eles, e portanto é a sua palavra a ser recebida. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 ao 21. Terceiro tópico. A revelação gradual de si mesmo, de Deus, sua mente e vontade para a Igreja foi um fruto de infinita sabedoria e cuidado para com seus eleitos. Abre aspas. Estas são partes de seus caminhos, fecho aspas, diz Jó. Abre aspas. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Fecho aspas. Jó 26, 14. Embora todos os seus caminhos e dispensações sejam ordenados em sabedoria infinita, ainda assim podemos permanecer nas costas do oceano e admirar sua glória e grandeza. Pouco é que podemos compreender. No entanto, o que pode ser para nossa instrução, o que pode promover nossa fé e obediência não está escondido em nós. E estas coisas nos são evidentes nesta descoberta gradual de si mesmo e de sua vontade. Primeiro, que ele não preenche os seus vasos, ele deu-lhe luz, pois eles podiam suportar. Embora não conheçamos perfeitamente qual era a condição deles, ainda assim sabemos que, como a nenhuma geração precisava de mais luz do que tinham para o cumprimento do dever que Deus exigia deles, então mais luz teria sido capaz de um ou outro que era seu dever em suas respectivas gerações. Segundo, ele os manteve em uma dependência contínua sobre si mesmo e a esperar do seu governo e direção dele, que, como ele tendia a sua glória, por isso era expressadamente adequado à sua segurança mantê-os em um quadro humilde. Terceiro ponto. Ele deu assim a luz e o conhecimento de si mesmo como o grande trabalho que ele tinha que realizar, que estava no seu depósito da sua vontade infinita e sábia, como o fim e a questão de todas as revelações, ou seja, a criação de Cristo no mundo, no caminho em que ele viria e para os fins que ele deveria provocar, pode não ser evitado. Ele deu luz o suficiente para os crentes para que pudessem recebê-lo, e não tanto como para impedir os pecadores obstinados de crucificá-lo. Quarto ponto. Ele fez este trabalho para que a preeminência inteira e, em última análise, para revelá-lo, pudesse ser reservada para ele, em quem todas as coisas deveriam ser reunidas para uma cabeça. Todos os privilégios deveriam ser guardados para ele, que foi feito principalmente por esta revelação gradual da mente de Deus. Quinto ponto. E houve um cuidado suave conjugado com essa sabedoria infinita,
Nenhum de seus eleitos em qualquer época foi deixado sem essa luz e instruções que eram necessárias para eles em suas gerações, e isso foi dado a eles para que eles pudessem ter novo consolo e apoio com suas ocasiões exigiam. Enquanto a igreja dos antigos estavam sobre essa dispensação, eles ainda estavam ouvindo quando eles deveriam ouvir novas novidades do céu, para ensinar e refrigerar, e se alguma dificuldade lhe ocorresse em algum tempo, eles estavam certos de que não lhe faltava o alívio necessário.